Junho de 1944. Perto de Vitebsk, o horizonte arde e a terra treme com a artilharia. O coronel grita: "Lancem os tanques de frente, esmaguem com a massa." Todos sabem, é um moedor de carne. Mas no canto está um tenente magro, ex-professor de matemática, e diz baixinho: "É um erro de cálculo." Ele pede apenas um blindado autopropulsado, sem infantaria, sem apoio, e parte para a floresta pantanosa, por onde, segundo todos os mapas, equipamento pesado não passaria. E então começa aquilo que mais tarde faria as vozes dos alemães falharem no rádio. Colunas de caminhões com munição e combustível caem em uma armadilha perfeitamente calculada. As explosões seguem uma após a outra, o fogo se espalha, pessoas gritam na fumaça, tanques de escolta queimam antes mesmo de conseguirem virar suas torres. Os alemães relatam o rompimento de uma brigada de tanques e artilharia maciça. Mas na realidade, era apenas um veículo e 4 homens. Mas o mais assustador não foi o fogo, nem as perdas. O mais impressionante foi como esse homem depois voltou para uma escola comum, parou diante do quadro negro e ensinou às crianças a mesma coisa com que destruía o inimigo. E como, 20 anos depois, o ex-municiador veio até ele com um pequeno embrulho. O que havia dentro? Acompanhe até o fim. Lá está a prova, mais terrível que qualquer medalha. Junho de 1944, região de Vitebsk. A terra sob os pés não apenas tremia. Ela vibrava com uma frequência que poderia ser calculada, se houvesse tempo para isso. A preparação de artilharia transformava o horizonte em uma linha contínua de fogo, moendo a defesa alemã até virar pó. Mas aqui, no abrigo apertado do comando, o ar estava pesado não de TNT, mas de tabaco barato, suor e medo concentrado. Uma lâmpada de querosene balançava sob o teto, lançando sombras trêmulas sobre o mapa estendido na mesa grosseiramente pregada. Não era apenas topografia. Para as pessoas debruçadas sobre o papel, aquelas linhas azuis e vermelhas significavam vida, ou, o que era muito mais provável, morte. O coronel, comandante do regimento, estava à beira de um colapso. Seu rosto, cinza pela insônia e pela poeira impregnada, estava distorcido numa careta de fúria. Ele cutucava com o dedo grosso a colina marcada no mapa com um círculo forte. Sua voz falhava e virava grito, cobrindo até o estrondo distante dos canhões. A exigência era simples e sangrenta: ataque frontal. Lançar um pelotão de tanques direto na garganta da defesa alemã, romper, esmagar pela massa. Era a lógica padrão de um oficial de infantaria. A força da ação é igual à força da reação. Mas no canto do abrigo, encostado na parede de troncos, estava um homem para quem a guerra parecia diferente. Tenente Smirnov, 27 anos. Antes da guerra, professor de matemática no ensino médio. Agora, comandante de um canhão autopropulsado Su-85. Ele não parecia um herói de cartaz. Magro, curvado, com os olhos sempre semicerrados, como se tentasse enxergar a solução de uma equação num quadro coberto de giz. Ele olhava para o mapa, mas não via colinas e ravinas. Ele via vetores, parábolas e variáveis. Para ele, o campo de batalha era um gigantesco problema matemático, onde as incógnitas eram sempre mais numerosas que as equações. E ele sabia, a solução que o coronel propunha levava a um resultado negativo, a zero. A destruição do pelotão sem atingir o objetivo. "Camarada coronel", a voz de Smirnov soou baixa, mas estranhamente nítida naquele caos. "É um erro de cálculo." No abrigo pairou um silêncio, pesado como uma lápide. Os oficiais do Estado-Maior congelaram. Contradizer o comandante no auge da ofensiva dava tribunal. O coronel virou a cabeça lentamente. Seus olhos injetaram-se de sangue. "O que você disse, tenente?" "Eu disse que o ataque frontal a essa colina não tem solução no campo dos números racionais." Smirnov aproximou-se da mesa. Seus dedos, longos e finos, não tremiam.
Tremer significava errar nas coordenadas. Os alemães têm tanques Pantera enterrados lá. A distância de tiro direto é de 1,5 km. Nossos 34 queimarão antes de chegarem à linha de ataque. Isso não é combate. É um erro estatístico. O coronel socou a mesa. Os lápis pularam. Você pensa que vai me ensinar, matemático? Eu preciso de um rompimento, agora. O senhor precisa de resultado, rebateu Smirnov. Seu tom permanecia gélido. Emoções eram ruído desnecessário no ar. Permita-me propor uma solução alternativa para a equação. Ele tirou de sua pasta seu próprio desenho. Não era um mapa do Estado-Maior. Era um esquema desenhado com carvão em um pedaço de papel grosso. As linhas eram retas, os ângulos precisos. Não vamos bater de frente. Vamos mudar as condições do problema. Em vez de um pelotão, peço apenas um veículo. O meu, esse U-85. Os oficiais se entreolharam. Um único autopropulsado sem torre giratória contra uma região fortificada? Soava como delírio de louco. Um só? O coronel semicerrou os olhos. Você procura a morte, tenente? Eu procuro a eficiência. Smirnov traçou com o dedo uma linha contornando a colina, através da floresta densa que era considerada intransitável. Os alemães são meticulosos. A logística deles funciona como um relógio. Eu calculei o gráfico de transporte de munição. Se cortarmos essa artéria na retaguarda profunda, os tanques deles na colina ficarão sem projéteis após 2 horas de combate. Não vamos atacar a fortaleza. Vamos privá-la de sua fundação. Smirnov falava com frases secas e cortantes. Ele operava fatos como um cirurgião opera o bisturi. O SU-85 não é um tanque. É uma ferramenta de caçador. Ele não tem torre giratória. E isso é sua desvantagem no combate manobrável. Mas uma vantagem na emboscada. Silhueta baixa. Poderoso canhão de calibre 85 mm. Velocidade inicial do projétil, 792 metros por segundo. Isso é suficiente para atravessar qualquer tanque médio alemão, ou transformar um caminhão em uma nuvem de destroços em chamas, a 1 quilômetro de distância. Não preciso de infantaria, continuou o tenente. O barulho desmascara. Preciso apenas da minha tripulação e munição completa. Passaremos pelos pântanos. Ninguém espera equipamento pesado lá. Isso introduz o fator surpresa, que multiplica nossa eficiência pelo coeficiente de pânico do inimigo. O coronel ficou em silêncio, olhando para o tenente. Havia algo assustador naquele ex-professor. Ausência de medo? Não. Ausência do humano. Smirnov olhava para a guerra não como uma tragédia, mas como um trabalho que precisava ser executado com o mínimo gasto de recursos. A floresta lá é densa, resmungou o chefe da inteligência. Vão derrubar árvores com canhão? O motorista mecânico tem um algoritmo de movimento claro, cortou Smirnov. Nós passaremos. O ângulo de rotação do chassi está calculado. O regime térmico do motor está sob controle. Se você errar, tenente... O coronel suspirou pesadamente, percebendo que não tinha outras opções além de enviar homens para o matadouro. Eu mesmo te fuzilo, mesmo morto. A probabilidade do meu erro é inferior a 3%, respondeu Smirnov calmamente, enrolando seu esquema. Permissão para executar? O coronel acenou com a mão. Não foi um gesto de comandante, mas de um homem cansado enviando um louco para a morte certa, contanto que ele não atrapalhasse os outros de morrerem conforme o regulamento. Smirnov saiu do abrigo. Lá fora, o ar tremia de calor e estrondo. Ele olhou para o relógio. O ponteiro dos segundos cortava o tempo em segmentos iguais, indiferente ao destino das pessoas. Ele tinha exatos 40 minutos para chegar ao veículo, passar as instruções e iniciar o movimento. Em sua cabeça, um modelo tridimensional do terreno já se formava. A floresta deixou de ser apenas árvores. Transformou-se em um conjunto de obstáculos verticais com coordenadas definidas. O pântano tornou-se uma variável de viscosidade do solo. E a coluna de suprimentos alemã, que estava em algum lugar lá, a 15 quilômetros, carregando caixas de munição naquele momento, transformou-se num alvo.
em um X que precisava ser encontrado e destruído. O tenente dirigiu-se ao abrigo onde, sob a rede de camuflagem, o metal do seu autopropulsado esfriava. Sua turma estava pronta para a aula. O tema da lição: balística aplicada em condições de terreno florestal e pantanoso. Ele sabia que a tripulação já esperava. Eles também eram parte da equação. 4 pessoas numa caixa de aço, unidas por uma única tarefa. Sem lírica, apenas física, geometria e 85 milímetros de argumentas. Smirnov ajeitou o coldre enquanto andava. Ele não sentia entusiasmo heróico. Sentia apenas a tensão fria e concentrada de uma mente pronta para resolver um problema de alta complexidade. O plano era louco do ponto de vista tático, mas impecável do ponto de vista matemático. E a matemática, como o tenente gostava de repetir aos seus alunos, é a única língua na qual a eternidade conversa com as pessoas. E hoje, essa conversa seria curta. Ele se aproximou do veículo. O municiador, limpando um pano sujo de óleo, olhou interrogativamente para o comandante. Smirnov não sorriu. "Ligue", disse ele, subindo na blindagem. "Vamos sair. Temos uma equação que precisa ser simplificada a zero." O motor do SU-85 tossiu fumaça azulada e rugiu, ganhando rotação. 30 toneladas de aço estremeceram, como se despertassem da hibernação. À frente estava a floresta, atrás dela o inimigo, e entre eles, apenas o intelecto de um homem e a precisão de seus cálculos. 30 toneladas de metal quebravam a geometria da floresta, transformando o caos da natureza viva em uma clareira para a máquina de matar. O motor diesel rugia em baixas rotações, engasgando com a carga, mas o motorista não o deixava respirar. Ali, na mata fechada, onde as árvores formavam uma parede, o conceito de estrada não existia. Existia apenas o vetor de movimento definido pelo tenente Smirnov. As lagartas mordiam o musgo e as raízes, arrancando pedaços de terra. O corpo de aço do blindado funcionava como um ariete, derrubando jovens pinheiros com estalos. Não parecia uma marcha. Era um trabalho físico pesado e sujo para superar a resistência do meio. Dentro da cabine fazia um calor denso como algodão. O ventilador não dava conta. O ar estava saturado com vapores de diesel, cheiro de óleo quente e suor humano. A tripulação estava em silêncio. Cada som lá fora, o estalo de um tronco quebrando, ou o arranhar de um galho na blindagem, ecoava nos ouvidos como um sino. Eles avançaram para a retaguarda profunda, a 15 quilômetros da linha de frente, e essa distância pesava na psique mais do que a blindagem frontal. Ali não havia aliados. Ali, cada arbusto poderia esconder um granadeiro, cada clareira poderia ser a última. O isolamento era absoluto. O rádio fora desligado para não desmascarar a posição com trocas de mensagens. Agora, estavam sozinhos no universo limitado pelas florestas pantanosas da Bielorrússia. Smirnov não conseguia ficar sentado. Ele estava de pé, colado ao periscópio, escaneando o espaço. Em sua cabeça, o mapa do terreno sobrepunha-se à realidade. A floresta não era apenas um esconderijo, era um sistema de equações com variáveis de visibilidade e passabilidade. 5 graus à esquerda. Sua voz no fone de ouvido soava seca, sem emoção. Mantenha o azimute. Devemos sair no ponto de interseção pela tangente. O motorista puxou a alavanca. O veículo balançou. A lagarta deslizou com um guincho numa raiz úmida, mas agarrou. O blindado, passando por cima de troncos caídos, rastejava lentamente para a frente, afastando a massa verde. 20 minutos depois, a floresta se abriu. Eles chegaram ao ponto X, um cruzamento. 4 estradas de terra se encontravam ali, formando uma figura geométrica perfeita. Ao redor, arbustos densos e abetos centenários criavam um anfiteatro natural. O local fora escolhido genialmente, uma depressão oculta aos olhos, mas que permitia controlar todas as 4 direções. Smirnov avaliou a posição. Ângulo de visão, 180 graus. Distância de fogo efetivo, até 800 metros em qualquer direção.
Não era apenas um cruzamento. Era um sistema de coordenadas pronto para a construção de um gráfico de morte. "Pare a máquina", comandou o tenente. O motor silenciou. O silêncio que caiu sobre a tripulação era ensurdecedor. O zumbido nos ouvidos após o rugido do diesel atrapalhava a concentração. Smirnov abriu a escotilha e saiu para a blindagem. O calor bateu em seu rosto. Mosquitos imediatamente cobriram seu rosto suado, mas ele não lhes deu atenção. Ele pulou no chão, as botas chapinharam no musgo úmido. Precisava ver aquilo com seus próprios olhos, não através do prisma da ótica, mas na realidade. Ele não pegou o mapa do Estado-Maior. Era geral demais, aproximado demais para o trabalho de ourivesaria que teriam de executar. Smirnov aproximou-se de uma bétula caída, arrancou um pedaço da casca e tirou do bolso da túnica um pedaço de carvão queimado. "Camarada tenente", o artilheiro apareceu na escotilha, com o rosto pálido sob a camada de fuligem. "E se eles não vierem por aqui?" A logística da Wehrmacht não permite improvisos. Smirnov não se virou. Desenhava um esquema no lado branco da casca de bétula. A distância mais curta entre o ponto do armazém e o ponto do fronte é uma reta. Este cruzamento é o único nó que suportará o peso dos caminhões carregados. Eles estarão aqui. É inevitável, como a lei da gravitação universal. Na casca de bétula apareceram linhas pretas e grossas. Smirnov dividiu o setor de tiro em zonas. Zona A. Entrada na armadilha. Zona B. Ponto de destruição. Zona C. Retirada. Ele voltou ao veículo e mostrou o esquema ao motorista. "Coloque o veículo naquele arbusto ali, de ré. Preciso que o canhão aponte estritamente para o cruzamento das estradas. Ângulo de elevação mínimo. Devemos nos tornar parte da paisagem." O motorista limpou o suor da testa com a luva suja. A tarefa estava no limite do possível. O Su-85 não é um tanque com torre giratória. Para mirar o canhão, é preciso virar todo o corpo do veículo. Um erro de 5 centímetros no posicionamento do veículo significava que, no momento crucial, não haveria ângulo horizontal suficiente para ajustar a mira. E ajustar com as lagartas durante o tiro significava perder a mira e segundos preciosos. "Farei isso, comandante", respondeu roucamente o motorista. "Mas tem um toco ali, vai dar trabalho." Começou o trabalho minucioso. 30 toneladas de aço precisavam ser encaixadas no espaço entre dois abetos enormes, de modo a não quebrá-los e não desmascarar a posição com galhos caídos. O motorista trabalhava com precisão de joalheiro. O blindado recuava, rugia, milímetro por milímetro rastejando para dentro do ventre verde da floresta. Smirnov comandava de fora, usando linguagem de sinais. Um pouco para a esquerda. Mais. Pare. Para trás. Quando o motor finalmente desligou, o blindado desapareceu. A floresta o engoliu. O longo cano do canhão com o freio de boca perdeu-se entre os galhos. A 5 passos, era impossível perceber que ali, na sombra das árvores, escondia-se um predador de aço. Smirnov verificou pessoalmente a camuflagem, jogando braçadas de samambaia sobre a blindagem. Agora a máquina fundia-se com a floresta não só visualmente, mas também na textura. A tripulação reuniu-se perto da lagarta. Os homens respiravam pesado, como depois de uma maratona. A tensão nervosa procurava uma saída. O municiador, um rapaz forte do interior, girava nas mãos uma cápsula vazia, usando-a como cinzeiro. Suas mãos tremiam levemente. "Está quieto aqui", disse ele, olhando para a mata. "Quieto demais, como num cemitério." "O cemitério será aqui daqui a 1 hora", respondeu Smirnov calmamente, verificando a trava de sua pistola pessoal. "E agora isto é apenas um ponto no mapa com coordenadas X e Y." "Camarada tenente", o artilheiro olhou para o comandante com esperança. "E nós vamos sair dessa? Se a coluna tiver escolta? Afinal, nossa blindagem é só nome." Smirnov olhou para seus homens. Ele via o medo deles. O medo é uma reação natural do organismo a uma variável desconhecida.
Sua tarefa como comandante era substituir o desconhecido por uma constante. A blindagem é o último argumento, disse ele com firmeza. Se formos atingidos, significa que já perdemos o duelo intelectual. Nossa defesa é o cálculo. Atacaremos antes que eles entendam o que está acontecendo. Usaremos o fator tempo. O inimigo vai reagir, e nós agiremos segundo um roteiro escrito antecipadamente. Nesta equação, nós somos a constante, e eles são a variável tendendo a zero. Ele desenrolou o pedaço de casca de bétula, no qual o destino deles para as próximas horas estava traçado a carvão. Olhem com atenção. Setor 1, o veículo da frente. Batemos com explosivo. Tarefa: parar a coluna. Setor 2, o último veículo. Fechamos eles na caixa. Depois, tiro metódico no centro. Distância: 300 metros. Não dar desconto de movimento. Bater no centro da massa. Ele falava de morte e fogo, mas seu tom lembrava a explicação de um novo teorema no quadro negro. Essa voz calma e seca agia sobre a tripulação melhor do que vodka ou discursos políticos. Eles viam diante de si não um louco, mas um engenheiro da situação. O medo recuava, dando lugar à concentração. Aos seus postos, comandou Smirnov, olhando para o relógio. A aula começará no horário. Os homens mergulharam nas escotilhas. As tampas pesadas bateram, cortando-os do mundo exterior cheio de cheiros da floresta e canto de pássaros. Agora seu mundo tornara-se a apertada cabine de combate, iluminada por uma lâmpada fraca, e a ocular da mira. Smirnov ocupou seu lugar. Ele colou-se ao panorama. Na retícula da mira, o cruzamento vazio de estradas congelou. O teatro de operações militares estava pronto, o cenário montado. Restava esperar os atores, destinados a morrer no primeiro ato. O silêncio voltou à floresta, mas agora era diferente. Não era o silêncio pacífico da natureza, mas o silêncio tilintante de um gatilho armado. A tensão condensou-se tanto que parecia que o ar dentro do blindado podia ser cortado com uma faca. Smirnov fechou os olhos por um segundo, visualizando a trajetória de voo do projétil. Tudo estava pronto. A armadilha fechou-se antes mesmo de alguém entrar nela. A matemática assumiu seus direitos. O silêncio na cabine do blindado não era ausência de som, mas uma grandeza física com densidade e peso. Pressionava os tímpanos mais forte que o estrondo da artilharia. O mundo exterior, isolado por 30 milímetros de aço blindado, parecia uma ilusão. A realidade eram apenas a culatra do canhão, as manchas de óleo nas alavancas e a respiração pesada e abafada de 4 homens. O sol de junho transformou o compartimento de combate num forno. A temperatura subia, o metal aquecia, transformando o ar lá dentro numa substância densa e viscosa, que precisava ser empurrada para os pulmões com esforço. O tenente Smirnov não tirava os olhos do mostrador de seu relógio troféu. O ponteiro dos segundos movia-se aos solavancos, cortando instantes de vida que poderiam ser os últimos. 17 horas e 12 minutos. Pelos seus cálculos, faltava não mais que meia hora para o surgimento da primeira variável nesta equação. A tripulação estava calada, mas era o silêncio de uma corda esticada. O artilheiro volta e meia limpava a ocular do panorama com um pano, embora a ótica estivesse perfeitamente limpa. O municiador passava o projétil de uma mão para a outra, como se pesasse seu destino. 16 quilos de morte. Cartucho unitário com ponta perfurante. Camarada tenente, a voz do municiador soou rouca, quebrando a esterilidade da espera. E se a inteligência errou? E se eles mudaram a rota? Estamos aqui sentados como num caixão, sem rádio, sem apoio. Smirnov lentamente tirou os olhos do relógio e olhou para o soldado. Nos olhos do municiador, lia-se não o medo do combate, mas o medo do desconhecido. Medo do erro. Smirnov conhecia aquele olhar. Assim olham os alunos antes de uma prova para a qual não estão prontos. A inteligência não erra nos fatos. Ela erra nas conclusões, disse o tenente calmamente.
Sua voz era plana, desprovida de emoções, como a voz de um locutor anunciando a previsão do tempo. Mas nós não nos baseamos nos dados da inteligência, mas na estatística matemática. Ele bateu com o dedo na culatra do canhão, chamando a atenção de toda a tripulação. Aquela era sua cátedra. Lembrem-se, os alemães são escravos do relógio. A máquina logística deles é impecável, mas é exatamente nessa perfeição que está sua vulnerabilidade fatal. Ela é previsível. O caos da guerra eles tentam ordenar com gráficos. Eu analisei os registros dos armazéns capturados nas últimas 3 semanas. O abastecimento deste setor ocorre ciclicamente. Smirnov falava, e a cabine do blindado transformava-se numa sala de aula. O medo recuava diante da lógica. A munição chega estritamente às quintas-feiras. A janela de tempo é das 17 às 19 horas. Por quê? Porque às 19h30 eles têm o jantar e a troca de guarda na linha de frente. Um intendente alemão prefere dar um tiro na cabeça a violar o horário das refeições. Eles virão. Não porque querem, mas porque está escrito em suas guias de remessa. A matemática não mente. O artilheiro sorriu torto, mas suas mãos pararam de tremer. Ele voltou a colar-se à mira. A fé do comandante nos números era contagiosa. Ela dava apoio onde o bom senso gritava perigo. O tempo arrastava-se lentamente, como melado. 17h35. A floresta além da blindagem vivia sua própria vida. Em algum lugar um pássaro gritava. O vento fazia barulho no topo dos abetos. Mas a tripulação do Su-85 filtrava desse ruído natural sons muito diferentes. A audição, aguçada pela adrenalina, funcionava como um instrumento acústico mais sensível. Estou ouvindo, sussurrou o motorista mecânico. Ele estava sentado mais perto da chapa frontal da blindagem, e a vibração da terra chegou a ele primeiro. Tom baixo. Máquinas pesadas. Smirnov assentiu. Ele também sentiu. Um tremor quase imperceptível do chassi. Não era um 34 com seu clangor característico. Era o zumbido uniforme e saciado dos motores a diesel alemães. O som aproximava-se do leste, estritamente no azimute de uma das estradas do cruzamento. O cálculo confirmava-se. A teoria passava para a fase da prática. Atenção, comandou Smirnov. O tom mudou. Agora não era um professor, mas o operador de um complexo sistema de destruição. Perfurante, mira fixa, antecipação 0. O ferrolho bateu. O municiador empurrou o projétil na culatra com tanta força que pareceu que o metal gemeu. O pesado bloco da culatra fechou-se com um clique predatório, cortando o caminho de volta. Agora no cano vivia a morte, pronta para escapar a uma velocidade de quase 800 metros por segundo. O zumbido aumentava. Agora podia ser distinguido até sem esforço. Os motores rugiam com força, superando a subida antes do cruzamento. Smirnov olhou pelo periscópio. A parede verde de arbustos escondia-os confiavelmente, mas também limitava a visão. Eles veriam o inimigo apenas quando ele estivesse no setor de tiro. Distância: 300 metros. A tal distância, errar com um calibre 85 é impossível. Mas as chances de sobreviver, se o primeiro tiro não fosse fatal, também seriam nulas. As mãos não tremeram? Perguntou Smirnov, sem parar de observar. Tremer significa errar nos cálculos. De jeito nenhum, camarada tenente, respondeu o artilheiro. Sua respiração ficou regular, rítmica. Ele fundiu-se com as manivelas de mira. Agora não era um homem, mas um servomotor do canhão. O som dos motores preencheu todo o espaço. Parecia que a floresta vibrava em ressonância com os motores dos Opels. Smirnov imaginava essa coluna. O veículo da frente, muito provavelmente um transporte blindado de meia lagarta ou um tanque leve. Atrás dele, caminhões com lonas, abarrotados de caixas de munição, minas, conservas. Eles dirigem relaxados. Os motoristas fumam, com os cotovelos apoiados nas janelas abertas das portas.
O oficial na cabine do veículo da frente talvez cochile ou verifique a rota no mapa. Eles têm certeza de que estão na retaguarda profunda. Eles acreditam na sua ordem, na sua segurança. Eles não sabem que no gráfico de movimento deles já foi colocado um ponto final grosso. 17 horas e 48 minutos. Na curva, apareceu o capô do primeiro caminhão. Cinza, poirento, com o símbolo tático de uma divisão de infantaria no para-choque. Atrás dele rastejou o segundo, o terceiro. Smirnov contava-os como variáveis que precisavam ser eliminadas. Na cabeça, instantaneamente acendeu-se a fórmula do combate. Velocidade do alvo, cerca de 30 km por hora. A distância diminui. Ângulo de encontro ideal, quase 90 graus. Projeção lateral, a parte mais vulnerável. A coluna alemã entrava no cruzamento. Eles andavam muito juntos. A distância entre os veículos não passava de 10 metros. Era um erro. Um erro grosseiro, imperdoável, pelo qual na guerra se paga com a vida. A aglomeração de veículos significava que com um único golpe podia-se bloquear o movimento de todos. Smirnov esperava. Ele precisava que toda a cobra entrasse na zona de tiro, que a cauda da coluna saísse da floresta e a cabeça batesse na extremidade oposta do cruzamento. Esperar. Sibilou ele por entre os dentes. O artilheiro congelou. Seu dedo estava no gatilho elétrico, branco de tensão. Cada segundo de demora parecia uma eternidade. O coração batia nas têmporas, abafando o ruído dos motores. Mas ordem é ordem. Naquele veículo não havia democracia. Havia a ditadura do intelecto. 17 horas e 51 minutos. O transporte blindado da frente emparelhou com um pinheiro notável, que Smirnov marcara em seu esquema como o ponto de início do gráfico de destruição. O metralhador alemão na blindagem ajeitou preguiçosamente o capacete, olhando diretamente para os arbustos onde se escondia a morte de 30 toneladas. Ele olhava, mas não via. O olho humano não é capaz de distinguir uma ameaça camuflada no caos da folhagem se o cérebro não espera vê-la ali. Fogo, exalou Smirnov. A palavra caiu no silêncio da cabine como uma pedra na água. E imediatamente, o mundo deixou de existir da forma anterior. Em seu lugar, surgiu pura energia cinética. 792 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial do calibre 85. É mais rápido que a velocidade do som. É mais rápido que a velocidade de reação do sistema nervoso humano. O motorista do transporte meia lagarta da frente morreu antes que seus ouvidos pudessem transmitir ao cérebro o sinal do tiro. A física aqui ultrapassa a fisiologia. O projétil perfurante, pesando 9 quilos, bateu na chapa frontal do veículo. O aço encontrou o aço, e a energia cinética transformou-se instantaneamente em térmica. A blindagem não aguentou. O projétil atravessou o compartimento do motor, transformando o motor em estilhaços, perfurou a divisória da cabine e saiu pela traseira, estripando o compartimento de transporte de tropas. O transporte deu um solavanco, como se tivesse batido numa parede invisível, e pegou fogo. Só uma fração de segundo depois chegou à coluna alemã o som do tiro, seco, estalado, parecido com o som do céu se partindo. Acertamos. A voz do artilheiro estava desprovida de triunfo. Era a constatação de um fato, como um visto numa lista. Transferência de fogo. Cauda da coluna. O caminhão de trás. Distância 350. Explosivo de fragmentação. Os comandos de Smirnov soavam mais rápidos que os pensamentos da tripulação. Ele não lhes dava tempo para conscientizar o horror que estavam criando. Ele os carregava de trabalho. O municiador, trabalhando como um autômato, já tinha colocado um novo projétil. O barulho do ferrolho coincidiu com gritos lá fora, que, no entanto, não eram ouvidos. Através dos periscópios, o mundo parecia um filme mudo sobre uma catástrofe. O segundo tiro despedaçou o último Opel Blitz. O projétil explosivo atingiu a carroceria, onde estavam caixas com minas de morteiro. A detonação foi monstruosa. O caminhão simplesmente desapareceu numa nuvem de fogo e fumaça preta. A onda de choque virou o veículo que ia à sua frente.
A coluna parou. A armadilha fechou-se. Duas carcaças em chamas, na frente e atrás, trancaram 8 caminhões num saco de fogo na estreita estrada florestal. Começaram os 6 minutos de inferno. 6 minutos durante os quais o tenente Smirnov resolveu a equação da destruição. Os alemães eram profissionais. Mesmo naquela situação, quando o mundo ao redor desmoronava, tentavam agir conforme o regulamento. Soldados da escolta pulavam das carrocerias, ocupavam posições de defesa nas valas. O metralhador num caminhão intacto tentava virar a torre. Mas eles não entendiam o principal: de onde vinha a morte. O eco na floresta batia entre as árvores, distorcendo o som. Parecia-lhes que atiravam do outro lado, do denso bosque de abetos. Eles abriram fogo cerrado contra arbustos vazios, fuzilando samambaias e cascas de árvores. Smirnov observava esse pânico pela ótica. Ele via seus rostos distorcidos pelo medo, seus movimentos desordenados. Para ele não eram pessoas, mas variáveis caóticas perturbando a ordem do sistema. O terceiro da coluna. Caminhão-tanque de combustível, perfurante, fogo. O blindado estremeceu. O recuo do canhão quase atingiu o ombro do comandante. Na cabine apertada ficou impossível respirar por causa dos gases da pólvora. O ventilador uivava com esforço, mas apenas espalhava a fumaça quente e acre. Os olhos lacrimejavam, a garganta ardia. Mas não podiam parar. A cadência de tiro, eis o fator-chave. Enquanto o inimigo está em choque, é preciso causar o dano máximo. O projétil atingiu a cisterna. A explosão do combustível pareceu o nascimento de um pequeno sol. A bola de fogo cobriu os veículos vizinhos. Gasolina em chamas jorrou na estrada, inundando as valas onde a infantaria se deitara. Smirnov não desviava o olhar. Ele registrava o resultado. Não era crueldade, era eficiência. O combustível em chamas criava uma cortina de fumaça que desorientava definitivamente o oponente. Mas as copas das árvores permaneciam ótimos pontos de referência para mirar nos chassis. Quarto, quinto, fogo quando pronto. Não acelerar demais. Tiro, controle, tiro. O motorista dentro do SU-85 fazia sua parte do trabalho. Após cada tiro, ele movia o veículo um pouco para trás ou para frente, literalmente meio metro, para confundir a mira dos artilheiros inimigos, caso detectassem o clarão. Era a dança da máquina de 30 toneladas nos arbustos, micromovimentos que salvavam vidas. Os alemães na armadilha corriam de um lado para o outro. Alguém tentava virar o caminhão, mas só batia na lateral do vizinho em chamas. Alguém corria para a floresta, direto para as lagartas do blindado invisível, e caía, ceifado pelos estilhaços da própria munição detonando. De fora parecia um massacre. Dentro do blindado, era um trabalho pesado e suado de turno de fábrica. O municiador, molhado até os ossos, com o rosto preto, agarrava os pesados cartuchos. Seus movimentos tornaram-se mecânicos. Pegar, virar, empurrar, tirar a mão. Ele não pensava que aquele pedaço de metal ia acabar com vidas agora. Ele pensava apenas em não deixar o projétil cair nos pés e não diminuir o ritmo. Cadência de tiro é garantia de sobrevivência. Smirnov martelava isso neles nos treinamentos. Agora, eles entendiam o valor dessas palavras. 4 minutos após o primeiro tiro, a resistência tornou-se inútil. O fogo da estrada cessou. Não havia quem atirasse. Os que não morreram pelos estilhaços e pelo fogo estavam desmoralizados e colados ao chão pelo calor do incêndio. Smirnov olhou para o cruzamento. Já não era geometria. Era um quadro do apocalipse. 10 unidades de técnica transformaram-se numa pilha de sucata. Esqueletos de caminhões escureciam nas chamas. Explosões de munição nas carrocerias continuavam, lançando ao céu feixes de faíscas e traçantes. "Cessar fogo", comandou o tenente. O silêncio não voltou imediatamente. Os ouvidos uniam. Lá fora, o fogo estalava e o metal se rompia, mas o canhão calou-se. "Consumo?" perguntou Smirnov. 12 unidades, camarada tenente, roquejou o municiador.
escorregando pela parede da cabine. Ele respirava com dificuldade, engolindo avidamente o ar viciado. 12 projéteis, 12 tiros, 10 alvos destruídos. O coeficiente de eficiência, 0,83. Smirnov assentiu para si mesmo. Era aceitável. Ligue, disse ele ao motorista. Vamos mudar de posição. Deslocamos para a reserva, ponto beta. Talvez devêssemos ir embora, comandante, sugeriu o artilheiro. Nós acabamos com eles. Agora vai voar para cá todo mundo que estiver num raio de 20 quilômetros. Smirnov balançou a cabeça. Não terminamos. Destruímos apenas a vanguarda. A logística não tolera o vácuo. No lugar da coluna destruída, virá a próxima. O gráfico de movimento que calculei prevê o segundo escalão em 20 minutos. Temos de estar prontos. Ele voltou a ser o professor explicando coisas óbvias a alunos difíceis. Ir embora agora significa deixar o trabalho feito pela metade. Não estamos apenas destruindo caminhões. Estamos criando um engarrafamento. Estamos construindo uma barricada com os cadáveres e o ferro deles. E quando os próximos chegarem, não terão para onde ir. Eles vão bater nesse engarrafamento em chamas e se tornarão alvos ideais. O blindado rugiu e, quebrando arbustos, rastejou para o fundo da floresta, deixando para trás o inferno fumegante do cruzamento. Smirnov não olhou para trás. Ele já construía um novo esquema na cabeça. As condições do problema mudaram. Agora no tabuleiro apareceram obstáculos na forma de veículos em chamas, que limitavam o setor de tiro, mas também atrapalhavam o inimigo de manobrar. A equação ficava mais complexa, mas tornava-se ainda mais interessante de resolver. A posição beta diferia da primeira apenas pelo ângulo de visão, um deslocamento de 12 graus para o leste. Para a geometria do combate, isso significava que a blindagem frontal dos veículos alemães transformava-se novamente em projeção lateral vulnerável. Smirnov não mudou a localização globalmente, apenas deslocou o ponto de tiro para permanecer na sombra da massa florestal. Ele sabia, a logística é mais importante que as perdas. O cronograma de abastecimento alemão é um mecanismo de aço que não para pelo desaparecimento de uma engrenagem. Se a primeira coluna não chegou, a segunda não vai dar meia volta. Ela vai bater no bloqueio e se tornar uma nova variável na equação da destruição. Passaram-se exatos 19 minutos. O cálculo confirmou-se com precisão assustadora. Na curva apareceram caminhões pesados MAN. Eles vinham confiantes, recuperando o tempo perdido. Os motoristas ainda não viam o que os esperava à frente, atrás da parede de abetos. A fumaça preta e a pilha de metal retorcido em que se transformara a vanguarda. Quando o veículo da frente da segunda coluna voou para o cruzamento, o motorista pisou no freio. O guincho dos pneus cobriu o ruído dos motores. Diante dele, havia uma parede de fogo. As carcaças dos Opels bloquearam a estrada, criando um engarrafamento intransponível. Os veículos de trás, sem tempo para reagir, começaram a empurrar, amontoando-se. Os alemães encurralaram a si mesmos, criando um alvo perfeito, denso, imóvel, em pânico. Modo esteira. A voz de Smirnov era seca como o estalo de eletricidade estática. Distância 300, com explosivos de fragmentação. Fogo rápido. Agora não era uma caçada. Era o trabalho de uma prensa industrial. O autopropulsado Su-85 transformou-se numa máquina de reciclagem de técnica em sucata. A estética do tiro de precisão cedeu lugar à produtividade bruta. Fogo! O canhão rugiu, lançando um feixe de chamas. O recuo do cano foi brusco e potente. A pesada cunha do ferrolho bateu, abrindo a culatra. A cápsula fumegante, tinindo latão, voou para o chão estriado do compartimento de combate. Na cabine ficou instantaneamente escuro pela fumaça da pólvora. Pronto! O grito do municiador afundava no zumbido do ventilador, que uivava com esforço tentando puxar a fumaça tóxica, mas apenas a misturava com o ar quente. O municiador trabalhava no limite da fisiologia humana. 16 quilos.
Era exatamente quanto pesava o cartucho unitário. Levantar do suporte no chão. Virar no aperto, sem bater na culatra e no comandante. Empurrar no cano num movimento único, para não prender os dedos no fechamento da cunha. Tirar a mão numa fração de segundo antes do tiro. E assim, a cada 12 segundos. O suor corria dele em bicas, lavando a fuligem do rosto, transformando a túnica num pano molhado. Os músculos das costas e braços ardiam em fogo. Nessa cadeia, homem-máquina, o homem era o elo mais fraco. O aço do cano podia aguentar centenas de tiros, mas as mãos do municiador tinham um limite de fadiga. «Ritmo!» comandou Smirnov. Ele não tinha o direito de ter pena. Pena agora significaria dar ao inimigo um segundo para se recuperar, virar os canhões e revidar. Enquanto o martelo bate, a bigorna silencia. Dentro do blindado a temperatura passou dos 40 graus. Já não era uma cabine, mas uma filial do inferno. Os olhos lacrimejavam pela fumaça acre, a garganta coçava como se tivessem jogado vidro moído lá dentro. Smirnov não se desgrudava do aparelho de observação. Seu cérebro trabalhava, cortando tudo o que era excesso, o calor, o fedor, o cansaço. Restavam apenas os vetores. Os projéteis caíam com precisão cirúrgica. O explosivo rasgava a lateral do caminhão com lona, transformando o conteúdo da carroceria em lascas. O próximo projétil ia na cabine do caminhão de combustível. A segunda coluna queimava tão intensamente quanto a primeira, mas agora o caos era absoluto. Os alemães tentavam se salvar. O motorista do último veículo, percebendo que a frente estava à morte, engatou a ré. O caminhão pesado deu um tranco para trás, mas as rodas escorregaram para uma vala profunda e pantanosa. O eixo estalou. O veículo inclinou-se e parou, bloqueando o caminho de fuga para os outros. Trancados, constatou Smirnov. Setor esquerdo. 2 veículos perto do pinheiro. Fogo. O engarrafamento de técnica em chamas crescia. Era uma visão terrível, se olhada com olhos de humanista, mas magnífica aos olhos de um engenheiro de guerra. Pilhas de metal criavam uma paisagem artificial. Carcaças em chamas tornavam-se barricadas para os ainda vivos. Os alemães escondiam-se atrás de rodas e chassis, mas o calibre 85 atravessava os caminhões de lado a lado, atingindo a infantaria com estilhaços do outro lado. Superaquecimento do cano, relatou o artilheiro. O lubrificante na culatra começou a fumegar. Continuar, cortou Smirnov. O metal aguenta. O principal é que os nervos aguentem. As cápsulas já não tinham onde ser colocadas. Rolavam pelo chão, tinindo a cada movimento do veículo, queimando as pernas. Smirnov chutou uma delas com a bota para o lado. Fragmentação! Seu comando era um impulso curto, reiniciando o mecanismo. O municiador, cambaleando de cansaço, esticou-se para pegar mais um projétil. Suas mãos tremiam. Os dedos escorregavam no verniz da cápsula. Ele estava à beira de desmaiar. O monóxido de carbono fazia seu trabalho. A consciência turvava. Aguente firme, Petrov! Rugiu Smirnov, sem se virar. Não era encorajamento, era ordem. A matemática não tolera vazios. Se você parar, a equação desmorona. O soldado cerrou os dentes de tal forma que os maxilares saltaram. Ele empurrou o projétil na culatra com um rosnado. O clique do ferrolho soou como o tiro de uma pistola de largada. Lá fora, o cruzamento transformou-se num mar contínuo de fogo. 34 unidades de técnica, somando as 2 colunas, agora representavam um único organismo em chamas. A fumaça preta subia como uma coluna ao céu, visível a dezenas de quilômetros. Era um sinal. Sinal para todos, tanto para os aliados quanto para os inimigos. A descrição fora perdida definitivamente. Agora a posição deles estava marcada no mapa do adversário com uma cruz vermelha grossa. Smirnov entendia isso. Ele sabia o que estava acontecendo agora no Estado-Maior alemão. O pânico dá lugar à fúria. Relatórios sobre perdas acionam outra máquina, a máquina de vingança.
Em breve aparecerá aqui não o abastecimento. Em breve aparecerão aqui os caçadores. Cessar fogo, comandou ele, quando o último caminhão parou de dar sinais de movimento. Na cabine pairou um silêncio, quebrado apenas pelo zumbido nos ouvidos e pela respiração pesada e rouca de 4 homens. O municiador escorregou pela parede, sentando-se diretamente sobre as cápsulas quentes. Ele olhava para as próprias mãos, pretas, com escoriações e queimaduras. Elas tremiam com um tremor miúdo. Smirnov olhou para o relógio. 19h05. Eles trabalharam sem parar por quase meia hora. Nesse tempo, destruíram a norma mensal de abastecimento de um regimento de infantaria. Resfriar o canhão. A voz do tenente estava baixa. Preparar para a mudança de posição. Os próximos não serão caminhões. Ele olhou pelo periscópio para a obra de suas mãos. O engarrafamento em chamas na estrada não era apenas uma vitória. Era uma estrutura de engenharia que agora trabalhava a favor deles. Os tanques que viriam para matá-los não poderiam passar por aquele entulho. Teriam de sair para o acostamento, expondo as laterais. Smirnov já via as trajetórias dos futuros projéteis. A equação ficava mais complexa, mas a solução ainda existia. À frente estava a etapa mais difícil, o encontro com um oponente de força igual. Intelecto contra blindagem. Solidão contra uma armada. 19h20. A paisagem sonora do combate mudou. Se antes a floresta tremia com o uivo forçado de motores de automóveis, agora o ar encheu-se de um clangor que fazia os dentes doerem. Esse som não se confunde com nada. Metal com metal. Lagartas mastigando o solo. Aproximava-se do cruzamento, bloqueado pelas carcaças em chamas das 2 colunas destruídas. O 5º comboio. Desta vez, o comando alemão incluiu na equação uma nova variável, escolta blindada. Na ocular da mira flutuou uma torre angulosa com o longo cano de um canhão de 75 mm. Panzer IV, modificação H, com saias laterais. Um oponente sério. Um duelo com tal tanque a uma distância de 300 metros é uma loteria onde a aposta é a vida. Ele tem uma torre giratória. O tenente Smirnov tem apenas o chassi, que precisa ser virado com todo o peso do veículo. O alemão tem vantagem na manobra de fogo. Smirnov tem apenas a vantagem do primeiro movimento e a posição, que ele transformou numa armadilha matemática. Tanques! A voz do artilheiro tremeu. Pela primeira vez naquela noite infinita, em seu tom deslizou o medo animal. Uma coisa é fuzilar caminhões indefesos. Outra, bem diferente, é sair contra um predador igual a você em força. Estou vendo. Smirnov permanecia gélido. Para ele, aquele tanque não era um monstro, mas um conjunto de espessuras de chapas de blindagem e ângulos de inclinação. Calma. Eles não nos veem. Eles veem apenas fumaça e caos. Os tanquistas alemães eram cautelosos. O Panzer da frente parou antes de chegar à zona de fogo contínuo. O comandante do veículo alemão apareceu na escotilha, avaliando a situação. Ele via a montanha de metal em chamas, que bloqueava a estrada. Ele entendia. Emboscada. De repente, a torre do tanque alemão deu um tranco e começou a girar. O cano, semelhante a um dedo indicador do destino, arrastou-se lentamente na direção dos arbustos onde se escondia o blindado soviético. Detectaram! Exalou o motorista. Não, cortou Smirnov. É prevenção. Eles estão varrendo setores suspeitos. Ficar quietos. Tiro apenas sob comando. O primeiro projétil alemão explodiu a 15 metros à esquerda. A onda de choque chicoteou a blindagem como um chicote gigante. A terra levantou-se, cobrindo a cabine com torrões de lama e galhos cortados. A tripulação instintivamente encolheu a cabeça nos ombros. A segunda explosão trovejou mais perto. Estilhaços bateram no chassi, soltando faíscas. Era fogo de sondagem. Os alemães provocavam-nos para uma resposta, a fim de detectar o clarão e cobrir com fogo preciso. A situação tornou-se crítica.
Os nervos dos homens estavam esticados ao limite. A vontade era apertar o gatilho, responder, bater, apenas para acabar com aquela espera passiva pela morte. Mas Smirnov sabia. Um tiro prematuro é um erro na equação que levará a uma desigualdade desfavorável. Esperar. Sua ordem soou baixa, mas com peso. Olhem para a estrada. Eles mesmos se punirão. A lógica de Smirnov funcionou aqui também. Os tanques alemães, tentando contornar o entulho de caminhões, começaram a manobrar. Mas a estrada era estreita e os acostamentos pantanosos. O Panzer da frente, tentando se espremer entre o caminhão-tanque em chamas e a vala, foi forçado a expor a lateral. Ele ficou preso. À esquerda, fogo. À direita, pântano. Atrás, caminhões da própria coluna empurrando. Ele perdeu a manobrabilidade. Tornou-se um alvo estático. Distância 300, sob a torre, perfurante. Smirnov ditava os parâmetros da morte. O artilheiro, limpando o suor dos olhos, pegou na mira a junção do chassi e da torre do tanque alemão. Era o local mais vulnerável. Fogo! O autopropulsado pulou com o recuo. Na cabine apertada ficou escuro de fumaça novamente. Mas Smirnov já não olhava para os instrumentos. Olhava pelo periscópio. O projétil, voando a uma velocidade de 792 metros por segundo, encontrou seu alvo. A faísca do impacto, depois um minúsculo buraco negro na lateral. 1 segundo de silêncio. E então o tanque alemão explodiu por dentro. A detonação da munição é uma física terrível. A torre de 20 toneladas foi arrancada do anel e lançada ao ar como a tampa de uma panela fervendo. Uma coluna de chamas subiu verticalmente. "Pegamos!" berrou o municiador, esquecendo o regulamento. Mas o combate não acabou. O segundo tanque alemão, que vinha atrás, reagiu instantaneamente ao clarão. Sua torre girou com velocidade assustadora. Tiro. O projétil atingiu a blindagem frontal do autopropulsado. O impacto foi de tal força que pareceu que o mundo se partiu em dois. Dentro da cabine a luz apagou. Os homens ficaram surdos. O zumbido nos ouvidos cobriu todos os sons. Smirnov foi arremessado contra a mira, cortando o sobrolho. O sangue inundou o olho. "Relatório!" roquejou ele, tentando focar a visão. "Ricochete!" gritou o motorista. "A blindagem aguentou! O ângulo de inclinação salvou!" A blindagem inclinada do Su-85 desempenhou seu papel. O pedaço de metal alemão deslizou pela chapa de aço e foi para o céu, deixando um sulco profundo. Mas o inimigo não lhes daria uma segunda chance. "Carrega!" Smirnov limpou o sangue com a manga. "Ele está recarregando. Temos 8 segundos." É uma eternidade. O segundo Panzer entrou em pânico. Vendo a morte do comandante e recebendo um impacto na blindagem, mesmo sem perfuração, o motorista alemão puxou as alavancas para trás com força. O tanque deu um tranco, tentando dar ré, e contudo bateu com a traseira no transporte blindado que vinha atrás. O rangido de metal sendo amassado cobriu o rugido dos motores. Os alemães criaram novamente um engarrafamento. Trancarão a si mesmos no setor de tiro. Antecipação 0, mira direta, no centro do chassi. Fogo! O segundo projétil de calibre 85 atravessou a blindagem frontal do 4. O tanque não explodiu, mas parou. Das escotilhas começou a sair uma fumaça preta densa. A tripulação começou a pular para fora, caindo sob o fogo de metralhadora da infantaria, que em pânico atirava para todos os lados. Na cabine do blindado ficou impossível respirar. O cano do canhão aqueceu tanto que a tinta nele começou a borbulhar. "O cano está superaquecido", relatou o artilheiro. "O recuo está lento. O freio de recuo está no limite. Mais uns tiros e vamos travar." "Não tem como esfriar", respondeu Smirnov. "Trabalhamos. Enquanto o ferro aguentar, atiramos." O comboio foi parado. 2 tanques de escolta queimavam, transformados de caçadores em pilha de sucata. Os caminhões restantes, perdendo a proteção, começaram a virar diretamente na estrada,
criando um caos perfeito. Smirnov olhava para esse quadro de destruição com satisfação sombria. Era o triunfo do intelecto sobre a força bruta. Os tanques alemães eram mais potentes, a ótica deles era melhor, as tripulações mais experientes. Mas perderam porque entraram no combate em condições ditadas pelo professor de matemática. Foram encurralados num corredor estreito, privados de manobra e destruídos um a um. Carrega explosivo. A voz de Smirnov ficou mais baixa. A tempestade de adrenalina começou a recuar, dando lugar a um cansaço de chumbo. Vamos acabar com os caminhões. A equação deve ser resolvida até ao fim. As mãos do municiador moviam-se já por inércia. Ele parecia um robô com a bateria fraca. Cada movimento era feito através do "não consigo". Mas o projétil entrou na culatra. O ferrolho bateu. O blindado rugiu novamente, enviando um explosivo para a cauda da coluna. Smirnov não sentia triunfo. Sentia apenas o peso da responsabilidade. Ele acabará de matar meia centena de pessoas e queimar técnica no valor de milhões de marcos imperiais, usando apenas geometria, física e 30 toneladas de aço dos Urais. Foi um trabalho terrível, mas impecável. Na floresta, o silêncio começou a se adensar novamente, mas agora cheirava a borracha queimada, carne assada e ferro incandescente. O combate acalmava-se. A crise passou, mas as mãos ainda tremiam da tensão que nenhuma matemática conseguia aliviar. 19h30. O horário que na vida civil associa-se ao jantar e descanso. Aqui, no cruzamento de estradas florestais perto de Vitebsk, tornou-se o ponto de partida de uma nova realidade. O silêncio voltou. Mas não era aquele silêncio tilintante e ansioso de espera que pairava sobre a floresta 2 horas atrás. Era o silêncio de um cemitério, pesado, denso, saturado de cheiros que faziam a cabeça girar. Cheirava não a floresta e agulhas de pinheiro, mas a borracha queimada, plástico derretido, carne humana queimada e metal incandescente esfriando. Esse buquê de cheiros era a fórmula química da destruição. O tenente Smirnov abriu com dificuldade a escotilha da torre do comandante. O metal queimava os dedos, mesmo através das luvas de lona. Ele saiu para fora, para a blindagem, e pela primeira vez em 2 horas, inalou o ar que tinha um pouco mais de oxigênio do que na cabine de combate cheia de gás. Os pulmões queimaram, como se ele tivesse engolido água gelada. As pernas não aguentavam. A adrenalina, que serviu de combustível para o sistema nervoso todo esse tempo, queimou sem deixar vestígios, deixando para trás um peso de chumbo e vazio. Ele olhou para baixo, para o resultado da resolução de sua equação. O quadro lembrava uma instalação do inferno. No estreito pedaço de estrada florestal e nas valas adjacentes, terminavam de queimar 34 unidades de técnica. 34 variáveis que foram riscadas da lista dos vivos. Era o lixão da história. As carcaças dos caminhões Opel Blitz e MAN estavam lá, enfiadas umas nas outras, viradas, despedaçadas por explosões internas. Suas cabines, outrora a geometria da ordem alemã, transformaram-se em pedaços informes de aço. Os caminhões-tanque, que se tornaram epicentros dos incêndios, queimaram a terra ao redor até virar cerâmica preta. Smirnov olhava para isso não como uma vitória, mas como uma conferência de balanço. Ele começou a contar, na mente, automaticamente, como costumava fazer no quadro da escola. 10 caminhões com munição. Com carga média de 3 toneladas, são 30 toneladas de projéteis. 30 toneladas de morte, que não cairão sobre as cabeças dos soldados de infantaria soviéticos amanhã de manhã. Isso são cerca de 5.000 tiros para obuses de calibre 105 mm. É a preparação de artilharia de um batalhão inteiro frustrada. 4 cisternas com combustível. São dezenas de toneladas de gasolina. Isso significa que amanhã os tanques alemães na linha de frente pararão com os tanques secos. Eles não irão para o contra-ataque. Tornar-se-ão alvos imóveis para os aviões de ataque Il-2. 2 tanques de escolta destruídos, Panzer IV, e 3 transportes blindados.
Isso é menos uma unidade de combate capaz de manter a defesa numa seção de frente de 1 quilômetro de largura. Toda essa matemática somava-se num único resultado gigantesco. 4 pessoas e um autopropulsado Su-85, em 120 minutos de combate, destruíram o potencial logístico que garantia a sobrevivência de um corpo de exército inteiro da Wehrmacht durante 6 semanas. O coeficiente de eficiência extrapolava. Não foi apenas uma emboscada. Foi uma catástrofe econômica para o oponente, criada com meios mínimos. Das escotilhas começaram a sair os outros membros da tripulação. Pareciam mineiros depois de um turno na mina, só que em vez de pó de carvão, seus rostos estavam cobertos de fuligem gordurosa de pólvora e óleo queimado. Olhos, contornados por círculos brancos dos óculos, olhavam para o mundo com um olhar ausente. O artilheiro pulou no chão e imediatamente caiu de joelhos. Ele vomitava. O organismo rejeitava os produtos da combustão que ele respirara nas últimas 2 horas. O municiador estava sentado na borda da escotilha aberta, balançando as pernas, e olhava para as próprias mãos. Elas tremiam com um tremor grande e incontrolável. Músculos, que carregaram centenas de quilos de aço no ritmo de uma esteira, agora recusavam-se a obedecer ao cérebro. "Vivos", disse roucamente o motorista mecânico, passando a palma suja pelo rosto, espalhando a fuligem. "Comandante, nós acabamos com todos eles, pela raiz." Smirnov assentiu. Não queria falar. A língua grudou na garganta. Nos ouvidos havia um zumbido contínuo, consequência do trauma acústico de atirar em espaço fechado. Ele pegou o cantil, tomou um gole de água morna e choca. Foi a água mais saborosa de sua vida. Ele olhava para a coluna em chamas. O fogo já começava a diminuir, dando lugar a uma fumaça densa e preta. Em algum lugar dentro das máquinas retorcidas, ocasionalmente estouravam cartuchos, restos da munição da infantaria. Mas eram convulsões de morte. O contraste entre a escala da destruição e o punhado de pessoas que a criou era impressionante. 30 toneladas de aço soviético contra 1.000 toneladas de metal alemão. 4 cérebros humanos contra a máquina de abastecimento azeitada do Terceiro Reich. E o intelecto venceu. Venceu não pelo heroísmo, não pelo alto sacrifício, mas pelo cálculo preciso da antecipação, pelo conhecimento da psicologia do inimigo e pela exploração impiedosa de seus erros. Smirnov entendia. Agora eles estavam no centro do alvo. A fumaça do incêndio era visível a dezenas de quilômetros. A aviação alemã certamente já recebera as coordenadas. Um Focke-Wulf de reconhecimento poderia aparecer de um minuto para o outro. "Para o veículo", comandou ele. Sua voz era baixa, rouca, mas a tripulação ouviu. A ordem funcionou como reflexo. As pessoas começaram a voltar lentamente, superando o cansaço de chumbo, para o seu ventre de aço. "Vamos embora", disse Smirnov, descendo para a cabine. "A equação está resolvida. A verificação acabou. A nota será dada pela história." Dentro do blindado ainda fazia um calor insuportável. O metal da culatra irradiava calor como um forno russo. O chão estava coberto de cápsulas disparadas, nas quais os pés escorregavam como no gelo. Smirnov chutou uma delas, limpando o lugar. O motor, que o mecânico desligara apenas por alguns minutos para esfriar, rugiu novamente. Mas agora esse som parecia familiar e tranquilizador. Era o som da vida. OSU 85. Preto de fuligem, com a tinta arranhada pelas árvores, rastejou lentamente para trás, para a sombra salvadora da floresta. As lagartas tinham, moendo os arbustos. A máquina saía da cena do crime, deixando para trás montanhas de cadáveres e ferro. Smirnov olhou uma última vez pelo periscópio para a obra de suas mãos. O sol, inclinando-se para o poente, tingia a fumaça de tons vermelho-sangue. Era uma visão terrível, mas majestosa. Era a guerra, desprovida de romance, reduzida à pura função de destruição. Eles iam para o fundo da massa florestal, dissolvendo-se no crepúsculo.
O cansaço caiu sobre eles com toda a sua massa. Braços e pernas encheram-se de peso, as pálpebras colavam, mas não podiam dormir. Precisavam ir o mais longe possível, mudar de quadrante, confundir os rastros. A máquina punitiva alemã é lenta, mas inevitável. Logo começariam a caçá-los. Mas isso seria depois, amanhã. E hoje, eles fizeram o impossível. Provarão que um autopropulsado, controlado pela matemática, vale por um regimento inteiro. Smirnov fechou os olhos. No escuro diante de sua visão interior, ainda estavam os caminhões em chamas, caindo como peças de dominó. O gráfico, traçado na casca de bétula, tornou-se realidade. E essa realidade foi escrita com fogo e aço. A máquina aprofundava-se na mata. A floresta fechava-se atrás da popa, escondendo os rastros. A tripulação calava-se. Não havia o que falar. Os números no placar da guerra mudaram, e foram eles que os mudaram. 4 homens cansados em macacões sujos de óleo. O caminho de volta levou quase 3 horas. O Écio 85 rastejou para as posições de seu regimento já no crepúsculo profundo. O veículo parecia ter voltado do outro mundo. A tinta nas laterais queimara e estufara em bolhas. A rede de camuflagem transformara-se em trapos, pendurados como crostas pretas. Da blindagem exalava cheiro de queimado tão forte que as sentinelas no perímetro, acostumadas aos cheiros da guerra, involuntariamente faziam careta e viravam o rosto. Não era apenas cheiro de diesel queimado. Era o espírito concentrado da destruição que impregnara o metal a nível molecular. O tenente Smirnov pulou da blindagem. As pernas cederam. A terra parecia anormalmente macia e instável após o chão duro e vibrante da cabine de combate. Ele não sentia o próprio corpo. Era um instrumento alheio, de madeira, que precisava ser forçado a dar mais alguns passos. Até o abrigo do Estado-Maior eram 100 metros. 100 metros pela trincheira que parecia infinita. Dentro do abrigo nada mudara. A mesma lâmpada de querosene, o mesmo ar viciado impregnado de tabaco, o mesmo mapa na mesa. Apenas a tensão tornara-se diferente. Se de manhã era a histeria da impotência, agora era a espera sombria de más notícias. Quando Smirnov entrou, as conversas cessaram. Ele parecia assustador. O rosto era uma máscara preta de fuligem e óleo, na qual brilhavam apenas os olhos e os dentes. A túnica, molhada de suor, grudara no corpo. Na manga o sangue do sobrolho cortado secou. Ele não prestou continência. Simplesmente não restavam forças para as formalidades do regulamento. Ele aproximou-se da mesa e apoiou-se pesadamente nela com as mãos, deixando marcas sujas no mapa. Relate, tenente. A voz do coronel estava surda. Ele olhava para Smirnov não como para um subordinado, mas como para um fantasma que não deveria ter voltado. No Estado-Maior já o tinham dado como baixa. Um autopropulsado na retaguarda do inimigo é um bilhete só de ida. A estatística de sobrevivência em tais incursões tende a 0. Missão cumprida. A voz de Smirnov soava rouca, como se viesse de um poço. O nó logístico no quadrante 1462 foi destruído. O movimento está bloqueado. Mais concreto. O coronel franziu a testa. O que significa destruído? Atendiram alguns caminhões e fugiram? Destruídas 34 unidades de técnica, disse Smirnov secamente. 10 caminhões com munição, 4 abastecedores de combustível, 15 veículos com alimentos e munição, 2 tanques Panzer IV, 3 transportes blindados, força viva do inimigo, cerca de 1 companhia. Perdas do nosso lado, 0. Consumo de munição, 32 projéteis. No abrigo pairou o silêncio. Os oficiais se entreolharam. O chefe da artilharia riu nervosamente. O coronel levantou-se lentamente da cadeira. Seu rosto ficou vermelho. Você está me contando contos de fadas aqui, tenente? Começou ele baixo, mas com ameaça. 34 unidades? Com um veículo? Sem apoio? Você acha que somos idiotas?
Você entende que por um relatório falso, eu te coloco no tribunal agora mesmo? Não é mentira. É estatística. Smirnov não recuou. Em sua voz não havia justificativa, apenas constatação fria. Eu usei o fator cronograma. Eu bati neles pelo horário. Que diabos de horário? Gritou o coronel, batendo com a palma na mesa. É guerra lá fora, não uma ferrovia. Os alemães não são idiotas para andar sob tiros com hora marcada. Idiotas se forem forçados. Smirnov enfiou a mão no bolso da túnica. Em vez do mapa do Estado-Maior, riscado com lápis coloridos, ele colocou na mesa um pedaço de casca de bétula. Sujo, enfumaçado, com bordas irregulares. No lado branco, um esquema fora desenhado com carvão. Não era um documento tático no sentido habitual. Era um gráfico. Eixo de tempo e eixo de eventos. Linhas curvas de setores de tiro. Cruzes de alvos destruídos, com o horário da detonação marcado. Aqui está o relatório, disse Smirnov. Cronometragem do combate. 17h51, cabeça da primeira coluna. 17h57, fim da primeira fase. 18h20, aproximação do segundo escalão. 18h45, destruição dos tanques de escolta. Tudo documentado. O coronel olhava para o pedaço de casca como para algo alienígena. Desenho de criança. Traços grosseiros de carvão. Mas por trás desses traços havia tanta certeza, tanta lógica gélida, que a vontade de gritar passou. A porta do abrigo abriu-se de repente. Entrou voando o chefe da inteligência, ofegante, com fones de ouvido no pescoço. Seus olhos brilhavam com um brilho febril. Camarada coronel, disparou ele, sem notar Smirnov. Interceptação. Os alemães estão uivando no rádio em texto aberto. O que há? Perguntou o coronel rispidamente, sem tirar os olhos da casca de bétula. Pânico no setor Vitebsk Sul. Gritam que os russos romperam o fronte com uma brigada de tanques. Relatam o uso maciço de artilharia pesada na retaguarda deles. Exigem aviação. Dizem que a estrada está bloqueada por uma parede de fogo. Perdas colossais. O abastecimento do corpo de exército está paralisado. O oficial de inteligência calou-se, recuperando o fôlego. Depois acrescentou mais baixo. Nossos observadores das torres confirmam. Coluna de fumaça até o céu. Queima tanto que até daqui se vê o clarão. É um inferno lá, camarada coronel. Um verdadeiro inferno. O coronel desviou lentamente o olhar do chefe da inteligência para o tenente sujo. Depois novamente para o pedaço de casca de bétula. A informação em sua cabeça formava um quadro impossível, mas óbvio. Brigada de tanques? Artilharia maciça? Não. Quem fez isso foi um professor de matemática com 4 soldados lambuzados de óleo. Brigada, você diz, murmurou o coronel. Ele pegou a casca de bétula nas mãos. Os dedos sujaram-se de carvão. Aquele pedaço de madeira pesava agora mais do que todas as pastas com planos operacionais. Nele estava traçado não apenas um esquema de combate. Nele estava a fórmula de um novo tipo de vitória. Uma vitória onde o calibre do canhão é secundário e o primário é o cálculo. Os oficiais do Estado-Maior estavam em silêncio. O ceticismo que pairava no ar 1 minuto atrás evaporou. Em seu lugar surgiu um respeito pesado, quase físico. Eles olhavam para Smirnov, e em seus olhos lia-se medo. Medo diante de um homem capaz de transformar o caos da morte numa tabela ordenada. Então, gráfico. O coronel colocou a casca de bétula de volta na mesa com cuidado, como se fosse uma joia. E queimou os tanques? Sim, senhor. Presos num lugar estreito, privados de manobra, destruídos como pontos de fogo estacionários, respondeu Smirnov. A equação fechou, camarada coronel. Vá dormir, tenente, disse baixo o comandante do regimento. Vá. Amanhã você me conta como faz isso. Detalhadamente, com fórmulas. Smirnov assentiu, virou-se e foi para a saída. Suas costas estavam retas, apesar do cansaço selvagem. Quando a porta se fechou atrás dele, o coronel pegou um cigarro, acendeu, tragou profundamente e soltou a fumaça para o teto. Matemático,
disse ele para o vazio, balançando a cabeça. Que o diabo o carrega. O desenho de criança revelou-se mais terrível que um batalhão de artilharia inteiro. Na mesa, entre mapas e relatórios, jazia o pedaço de casca de bétula, testemunha muda de que na guerra vence não quem grita mais alto, mas quem pensa mais rápido. A experiência do tenente Smirnov não foi arquivada na pasta empoeirada com o carimbo "Guardar para sempre", para ser esquecida na prateleira do arquivo do Estado-Maior. A guerra é uma professora cruel, mas pragmática. Ela descarta instantaneamente o ineficaz e absorve avidamente o que permite matar o inimigo com o menor custo. O que aconteceu no cruzamento florestal perto de Vitebsk deixou de ser lenda e tornou-se metodologia. O coronel cumpriu a palavra. Smirnov não recebeu uma promoção extraordinária ou uma estrela dourada no peito imediatamente, mas recebeu algo maior: recurso de influência. Deram-lhe pessoas. Agora, nos intervalos entre os combates, quando o regimento era retirado para o segundo escalão para recomposição e reparos, nas clareiras da floresta desenrolavam-se estranhas alas. Ali não se treinava passe de marcha, nem se decorava o regulamento de serviço de guarnição. Ali, ensinava-se a pensar. O cenário era sempre o mesmo. Uma caixa de minas de 120 mm, colocada em pé, servia de púlpito. O papel de quadro negro era desempenhado pela lateral enfumaçada de um autopropulsado ou simplesmente um pedaço de compensado pintado de preto. Nas mãos de Smirnov não havia uma pistola, mas um pedaço de giz ou carvão. Diante dele sentavam-se as tripulações, rapazes jovens, ontem tratoristas e operários, que ainda teriam de queimar ou sobreviver. Esqueçam a palavra heroísmo. A voz de Smirnov soava seca, sem pompa. Ele falava da mesma forma que quando explicava o teorema de Pitágoras para alunos da quinta série. Heroísmo na guerra é frequentemente consequência do erro de alguém. Não prestaram atenção, não calcularam, tiveram de cobrir a seteira com o corpo. Não precisamos de heróis mortos, precisamos de assassinos de técnica vivos. Ele desenhava no compensado um esquema, linhas retas de estradas, setores de tiro, ângulos de encontro do projétil com a blindagem. Sua arma não é apenas o canhão de calibre 85 mm. Sua arma principal é a cronometragem. O alemão guerreia pelo relógio. Se vocês conhecem o horário dele, vocês são donos da vida dele. Nos regimentos de artilharia autopropulsada, introduziram uma novidade, cujo autor era o ex-professor de matemática. Chamava-se cartão de observação analítica. Uma simples folha de papel, riscada em colunas. Nela eram anotados não apenas os alvos avistados, mas o horário de seu surgimento, intervalos de movimento, tipos de cargas. Smirnov ensinava as tripulações a ver não tanques e caminhões, mas o sistema. Olhem para a poeira, dizia ele, apontando com o giz para o esquema. Se a poeira sobe como uma coluna e assenta devagar, é técnica pesada. Se a poeira é baixa e rasgada, são veículos de rodas. Se não há poeira, mas a terra treme, significa que os tanques vão por solo úmido, e a velocidade deles é inferior à calculada em 15%. Introduzam a correção na antecipação. Smirnov ensinava-lhes emboscadas analíticas. Antes a tática resumia-se a uma regra simples: viu, atira. Smirnov quebrava esse padrão. Ele ensinava autocontrole. Ele explicava que o primeiro tiro deve ser não apenas preciso, deve ser bloqueador. Não batam no veículo da frente se ele não bloquear a estrada, instruía ele. Deixem a cobra entrar na toca. Batam no último. Tranquem eles. Criem um engarrafamento. O engarrafamento é um stand de tiro. No stand de tiro, os alvos não atiram de volta. Jovens tenentes que o ouviam a princípio franziam a testa desconfiados. Eles queriam ataque, velocidade, ímpeto. Mas após as primeiras incursões planejadas pelo método de Smirnov, o ceticismo dava lugar a uma fé fanática nos números. O efeito dessas lições manifestou-se já em 2 semanas. Num trecho de fronte de 30 quilômetros, o caráter das ações de combate mudou. Os autopropulsados soviéticos pararam de ir em ataques frontais contra colinas fortificadas.
Eles dissolveram-se nas florestas, tornaram-se fantasmas. Comboios de abastecimento alemães começaram a desaparecer. Não apenas sofrer perdas, mas desaparecer inteiros, junto com a escolta. Nas interceptações de rádio da Wehrmacht, soavam cada vez mais notas de pânico. Os oficiais de Estado-Maior alemães não conseguiam entender a lógica dos russos. Antes, ela era reta como um trilho. Preparação de artilharia em massa, gritos de "Hurra!", avalanche de tanques. A isso os alemães estavam acostumados. Isso eles sabiam repelir. Mas agora, contra eles trabalhava algo diferente. Os golpes eram desferidos onde não esperavam. Na retaguarda profunda, nas estradas laterais, nos bebedouros. Os alemães apelidaram essa tática de Geisterangriff, ataque fantasma. Eles não conseguiam calcular o algoritmo de ações dos comandantes soviéticos, porque esse algoritmo não era padrão. Era uma guerra de intelectos, e nela, a Escola Militar de Berlim começou a perder para a astúcia dos Urais, multiplicada pela análise matemática. Smirnov não ensinava apenas a atirar. Ele ensinava a geografia do assassinato. A floresta não é um obstáculo, explicava ele, em pé ao lado de seu veículo, no qual já não havia lugar intacto das marcas de ricochetes. A floresta é um filtro. Ela deixa passar a infantaria, mas segura a técnica. Usem isso. Encurralem o inimigo onde a blindagem dele se tornará um fardo. Transformem os tanques deles em caixões antes mesmo do tiro. Certa vez, um general do Estado-Maior do Exército veio às aulas. Ele ficou muito tempo parado de lado, ouvindo como um primeiro-tenente sujo, a patente veio 3 dias após o combate no cruzamento, explicava a mecânica da destruição da ordem alemã. Smirnov falava sobre como a destruição de um caminhão de combustível é mais importante que a destruição de um tigre, porque um tigre sem combustível é apenas 40 toneladas de ferro inútil, e um caminhão de combustível destruído para 10 tigres. O general não interveio. Apenas disse baixo ao ajudante que o acompanhava: "Não atrapalhe. Aqui se forja uma vitória mais pura do que nos fornos de fundição. Ele os ensina a guerrear com a cabeça, não com o número." A metodologia de Smirnov espalhou-se como fogo na floresta. As tripulações começaram a competir não na quantidade de projéteis disparados, mas na eficiência do consumo de munição. Surgiu o termo padrão Smirnov: um alvo, um projétil. Erros passaram a ser considerados mau tom, sinal de inaptidão profissional. Nos regimentos apareceram seus próprios matemáticos, comandantes que antes do combate sentavam sobre mapas com réguas de cálculo, calculando as rotas de transporte das reservas alemãs. A guerra naquele trecho do fronte tornou-se diferente. Tornou-se mais silenciosa, mas mais letal. O estrondo da artilharia deu lugar a golpes curtos e penetrantes de emboscadas. Os alemães, em resposta, reforçaram a escolta das colunas, começaram a mandar blindados de patrulha pelas estradas, derrubar a floresta ao longo das vias. Mas isso não ajudava. Os autopropulsados soviéticos batiam de distâncias limites, usando dobras do terreno, que Smirnov ensinara a ver como trincheiras prontas. O próprio Smirnov continuava a guerrear. Ele não foi para o Estado-Maior, embora lhe tivessem oferecido lugar no departamento de operações. Seu lugar era na cabine do Su-85. Mas agora, ele sentia que não estava sozinho. Seu intelecto fora clonado. Dezenas de máquinas agiam segundo seus algoritmos. Já não era um duelo solitário. Era um trabalho sistêmico de desmantelamento da máquina militar da Wehrmacht. Toda noite, voltando da missão, Smirnov via como nas outras máquinas as tripulações desenhavam algo em pedaços de papel ou na areia. Discutiam trajetórias, tempo de voo do projétil, gráficos de movimento de colunas. Ele via como os olhos dos soldados mudavam. Deles saía a fatalidade da vítima. Neles aparecia o brilho frio e calculista do caçador, que conhece os hábitos da fera melhor do que a fera conhece a si mesma. Essa foi a principal conquista do professor de matemática. Ele não apenas queimou uma coluna, ele mudou a consciência das pessoas.
Provou que na guerra, o pensamento é material, e seu peso é medido em equivalente de TNT. A equação que ele resolveu sozinho, agora era resolvida por um exército inteiro. E nessa equação, não restava lugar para o inimigo. Passaram-se anos. As crateras de projéteis nas florestas perto de Vitebsk cobriram-se de grama e musgo, transformando-se em cicatrizes mal perceptíveis no corpo da terra. As carcaças enferrujadas dos Opels e Panzers alemães, que outrora bloqueavam o movimento no cruzamento florestal, há muito foram cortadas em sucata e derretidas em tratores pacíficos ou vergalhões para novas construções. O ferro tem a propriedade de voltar ao ciclo das substâncias, perdendo a forma de arma. Mas a memória é uma matéria de outro tipo. Ela não enferruja e não se derrete. Na sala de aula da Escola de Ensino Médio número 4, reinava o silêncio, quebrado apenas pelo ranger do giz. Ivan Ivanovich Smirnov, professor de matemática, desenhava no quadro o gráfico de uma parábola. Ele já tinha bem mais de 50 anos. Os cabelos ficaram completamente grisalhos, as costas um pouco curvadas, mas a mão que segurava o giz permanecia tão firme quanto em junho de 1944, quando ele apontava a retícula da mira para a lateral de um tanque alemão. Para os alunos, ele era apenas um professor rigoroso, um durão, que não tolerava atrasos e exigia precisão ideal nos cálculos. Eles não sabiam que aquele homem, explicando-lhes as propriedades da função quadrática, outrora resolvera equações onde as variáveis eram vidas, e o sinal de igualdade, a morte. Smirnov nunca usava medalhas na escola. A iconóstase no peito, na opinião dele, atrapalhava a percepção da matéria. Ele achava que a autoridade do professor devia ser construída na clareza do pensamento, e não em méritos passados. As crianças sabiam que ele guerreara. Naquela época, todos os homens de sua idade tinham guerreado, mas ninguém sabia os detalhes. Ele não contava histórias de façanhas, não discursava em assembleias com falas pomposas sobre patriotismo. Quando lhe perguntavam sobre a guerra, respondia curto. Foi um trabalho pesado, com altos riscos. E voltava ao tema da aula. Para ele, o quadro negro continuava sendo um campo de batalha. Só que agora o inimigo não era a logística alemã, mas o caos nas cabeças jovens. Ele ensinava-os não apenas a contar, ensinava-os a pensar estruturalmente. A matemática não tolera a aproximação, dizia ele, limpando o pó de giz dos dedos. Um erro no sinal no início da equação leva a uma catástrofe na resposta. Na vida, assim como na balística, não existem detalhes pequenos. Os alunos assentiam, mas dificilmente entendiam a profundidade dessa frase. Para eles, catástrofe significava nota vermelha no diário. Para Smirnov, uma tripulação em chamas e missão não cumprida. Bateram na porta da sala. A batida era pesada, confiante. A porta abriu-se e na soleira apareceu um homem idoso. Vestia um paletó de trabalho simples, nas mãos segurava um boné gasto. Seu rosto estava cortado por rugas e as palmas largas lembravam raízes de um velho carvalho. Smirnov congelou. Ele reconheceu aquele olhar instantaneamente, embora não o visse há mais de 20 anos. Era o olhar de um homem que olhara para a culatra aberta de um canhão, esperando a ejeção da cápsula. Permissão para entrar, camarada comandante? A voz do recém-chegado era rouca, defumada pelo cigarro, mas nela soavam as mesmas notas que na cabine apertada do autopropulsado. A turma calou-se. Os alunos transferiam o olhar do professor para o estranho visitante. Nunca tinham ouvido Ivan Ivanovich ser chamado de comandante. Entre, Petrov. Smirnov largou o giz. Sua voz tremeu, mas apenas por um instante. Entre, municiador. Eles não se abraçaram. Sentimentalismo não era do feitio deles. Simplesmente apertaram as mãos um do outro. O aperto de mão foi longo, firme, masculino. Nesse gesto, havia mais memória do que em todas as memórias do mundo. Petrov, ex-municiador do S-85, o homem cujas mãos outrora funcionavam como um carregador automático, agora trabalhava numa fábrica,
Ele envelhecera, engordara, mas a essência interior permanecia a mesma. Eu estava de passagem, disse Petrov encabulado, amassando o boné. Pensei, vou dar uma passada, verificar as coordenadas. Ele aproximou-se da mesa do professor. Smirnov gesticulou convidando-o a sentar, mas Petrov permaneceu de pé. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou de lá um pequeno embrulho, envolto num pano limpo. Aqui, disse ele desenrolando o tecido. Guardei. Pensei que se perderia nas mudanças, mas não. Sobreviveu. Sobre a superfície envernizada da mesa, pousou um pedaço de casca de bétula velha e amarelada. Suas bordas estavam gastas, o carvão em alguns lugares caíra, mas o desenho ainda era visível nitidamente. Linhas retas de estradas, cruzes de alvos. O tempo, marcado ao lado de cada cruz. O gráfico da morte, traçado na floresta perto de Vitebsk. Os alunos do fundão esticaram os pescoços. Eles viam apenas um pedaço de madeira sujo, mas Smirnov via um documento de força terrível. Lembra, comandante? Perguntou Petrov baixinho. A matemática não mente. Você disse naquela vez. Nós só sobrevivemos graças a isso. Não foi a blindagem que nos salvou. Foi isso aqui que nos salvou. Smirnov passou o dedo pela superfície áspera da casca. Lembrou-se do cheiro de queimado, do calor da cabine incandescente, do peso da responsabilidade. Aquele pedaço de casca era a prova de que ele estava certo. A prova de que o intelecto é capaz de moer a força bruta. Os tanques apodreceram nos pântanos. O autopropulsado há muito foi derretido. Mas aquele frágil pedaço de madeira, no qual fora traçado um pensamento, preservou-se. Mostre a eles. Petrov acenou para a turma silenciosa. Que saibam, senão eles pensam que guerra é quando correm e gritam. Mas guerra é quando sentam e calculam. Smirnov pegou a casca de bétula, virou-se para a turma. 30 pares de olhos olhavam para ele com expectativa. Agora ele deveria dizer algo importante. O mais importante em todos os anos de ensino. Isto, disse ele, levantando o pedaço de casca, é a arma mais poderosa que tive à minha disposição. Não é um mapa, é um algoritmo. Ele começou a contar. Pela primeira vez em anos, falava da guerra não com fatos secos do livro de história, mas com a linguagem de um engenheiro da situação. Contava não sobre sangue e dor, mas sobre o cálculo de antecipação, sobre o gráfico de logística, sobre como o conhecimento de física permite a 30 toneladas de aço vencer 1000 toneladas. Falava sobre como o calibre 85 é apenas uma ferramenta, um martelo nas mãos de um mestre. Mas sem o projeto na cabeça, o martelo é inútil. Contava como 4 homens pararam uma armada sem fazer um movimento desnecessário, porque cada ação deles era justificada matematicamente. Na sala reinava silêncio absoluto. Até os alunos com notas baixas da turma do fundão deixaram seus afazeres de lado. Olhavam para o velho professor e viam como ele se transformava. Diante deles, não estava o durão com a régua, mas um oficial cuja arma era a mente fria, afiada e impiedosa. Lembrem-se, concluía Smirnov, olhando para seus alunos. A blindagem pode ser perfurada. O projétil pode ricochetear. O motor pode morrer. A única coisa que não falha é o intelecto de vocês. Enquanto vocês pensam, enquanto são capazes de analisar e calcular jogadas, vocês são invencíveis. Petrov estava na janela, olhando para o pátio da escola banhado pelo sol. Sorria por baixo do bigode. Sabia que seu comandante estava certo. Naquela época, em 44, venceram não porque eram mais corajosos que os alemães. Os alemães também eram corajosos. Venceram porque o comandante transformou o combate num problema que tinha apenas uma solução. O sinal da aula tocou agudo, como o comando dispensar, mas ninguém pulou dos lugares. Os alunos estavam sentados, digerindo o que ouviram.
Smirnov colocou a casca de bétula na mesa, ao lado do diário de classe. 2 documentos de época. Um sobre quem estava presente na aula, outro sobre quem permaneceu vivo graças ao conhecimento da matéria. A aula acabou, disse Smirnov com sua voz habitual e plana. Estão todos dispensados. Petrov, fique. A turma começou a sair lentamente. Passando pela mesa, muitos lançavam um olhar para o pedaço de casca. Agora para eles não era lixo, era um artefato, símbolo de que o quadro negro e o campo de batalha estão ligados indissoluvelmente. Quando o último aluno saiu, Smirnov aproximou-se da janela e parou ao lado do ex-municiador. Obrigado por ter guardado, disse ele. Obrigado a você, comandante, respondeu Petrov. Por não termos errado nos cálculos naquela vez, lá fora a vida pacífica fazia barulho. Crianças corriam pelo pátio, riam, jogavam bola. Não pensavam em balística e trajetórias. Não precisavam saber o poder letal de um projétil explosivo de fragmentação. E isso era o correto. Esse era o resultado pelo qual o tenente Smirnov outrora resolvera sua equação mortal nas florestas perto de Vitebsk. Mas o próprio Smirnov sabia. A guerra acabou apenas nos mapas. A batalha do caos e da ordem, da estupidez e do intelecto continua eternamente. E nessa batalha, suas armas agora eram o giz, o quadro e 30 mentes jovens, às quais ele devia ensinar a principal regra de sobrevivência. Antes de agir, é preciso pensar. A história do tenente Smirnov não caiu no esquecimento. Ela permaneceu aqui, nesta sala, criptografada nas fórmulas do quadro. Lápis, paciência e intelecto. A tríade que se mostrou mais forte que qualquer blindagem. E enquanto houver pessoas capazes de resolver as equações da vida com cálculo frio, a humanidade tem a chance de não se transformar num erro estatístico da história.